Eu peço para que Deus me afaste todos os dias aquilo que não é dele. Eu sempre fui radialista, mas eu tinha uma outra visão da política. Dentro de propósito e missão, o que te move hoje? Eu falava mal dos políticos todo dia. E eu tento todos os dias acreditar no ser humano. Quando apagam-se as luzes, desligam-se os microfones, é a nossa família que nos acolhe. Várias vezes eu me perguntei por que eu estava fazendo isso. Você vai trabalhar na roça. Eu acho que mudou um pouco a questão política. Nesse trajeto aí eu sofri um atentado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. Antes de você assistir, dê o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, que isso faz com que chegue a mais pessoas como você. Hoje temos uma visita especial, uma pessoa de origem simples, uma pessoa do ramo da mídia também, como nós aqui, e nós queremos apresentar muita coisa sobre ele. Temos a pessoa importante da nossa cidade, o Cobra Repórter. Se esse conteúdo te ajudar, compartilhe, encaminhe aí para os seus contatos para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso podcast, o Plano Mestre. Deus é o gestor do seu negócio. Cobra, seja muito bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui com a gente. É uma bênção de Deus ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar com vocês nesse projeto importante, um projeto diferente, um projeto bonito. Eu acompanhei bastante o trabalho de vocês até aqui e fico feliz por ter sido escolhido e estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Cobra, vamos começar com uma pergunta que eu julgo ela simples, ao mesmo tempo ela te dá a possibilidade de falar de maneira ampla. Quem é o Cobra Repórter? Bom, o Cobra Repórter é um... Eu saí do sítio, com 26 anos de idade, morei na roça até os 26 anos, fiz de tudo um pouco na roça. Eu vivi o extremo da dificuldade. Graças a Deus nunca passei fome, falar assim, não tive nada para comer. Mas passei vontade de comer muita coisa, sabe? Eu tenho, para me chegar bem rapidinho, eu tenho uma história que eu não como mais macarrão. Olha. Eu já comi minha cota de macarrão. Porque uma vez nós ficamos 6 meses comendo macarrão. Era macarrão no almoço, na janta, no sábado, no domingo, daí eu enjoei de macarrão. Comer macarrão 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas talvez, vai bem. Mas depois enjoa, E assim como se fosse qualquer outra coisa. E na dificuldade era tanto que o macarrão era o alimento mais barato. E meu pai naquele tempo comprou sacos de macarrão. E deixou lá. Não tinha o que minha mãe fazia, ela fazia macarrão. E na dificuldade eu fui crescendo, trabalhando, sonhando. Sempre fui muito sonhador. Sempre fui uma pessoa de muita fé também. Eu sempre conversei com Deus sozinho. Eu paro debaixo de uma árvore, num lugar sozinho, onde não tem barulho, sabe? Às vezes em casa, olho no topo de uma árvore, ali eu imagino a imagem de Deus e começo a conversar com Ele. E sempre pedi para Deus para me ajudar. Eu tinha 2 sonhos, ou ser jogador de futebol ou ser radialista. Eu tinha uma vez que eu fiz até uma coisa, eu amarrei a imagem de Santo Antônio na minha canela. Olhei. E falei para ele, só vou desamarrar no dia que o senhor fazer eu jogar bem bola. Mas sofreu o Santo Antônio. Mas a imagem sumiu. À noite eu dormi, a imagem sumiu. Nunca mais eu achei. Falou o quê? Eu vou sair daqui agora. Então jogador de futebol eu não fui, E aí eu falei, eu tenho que ser radialista. E eu passei por todas as rádios de Londrina. Algumas deixavam eu entrar para ver como é que funcionava. Eu gostava de ver esse ambiente. Outras nem isso. E aí, eu fui numa das últimas rádios que eu fui fazer teste, foi em Borrasópolis. Minha avó morava lá e falou assim, vem aqui que eu vou arrumar a rádio aqui pra você. Todo mundo me conhece aqui. Minha avó era muito conhecida. Fui lá, o cara me deu um chá de cadeira. Ele pediu pra eu chegar lá 2 horas, ele me atendeu às 6. Mas ele me atendeu aquela hora que ele tava saindo da rádio para ir embora. Ele falou, o que você quer, menino? Eu falei, eu quero ser radialista. Ele falou assim, você tem curso? Você fez jornalismo? Eu falei, não tenho. O que você faz? Eu falei, eu trabalho na roça. Então, voz de locutor você também não tem. Sua voz não é boa para rádio. Ixi. Então vai fazer outra coisa, que radialista você não vai ser. Pô, na lata. Aí virou as costas e foi embora. Aquilo jogou um balde de água fria. Eu continuei perseverante na minha fé, rezando. E as coisas foi tão caminhando, Deus foi tão trilhando o meu caminho, que um dia eu estava lá no sítio das cobras, trabalhando, mexendo com cavalos lá,
E aí eu escutando o João Vrena na Rádio Cultura de Rolândia. E ele falou, quem tem o sonho de ser radialista, eu vou fazer o curso de locução. Ele falou isso, eram umas 10 horas da manhã. Deu meio-dia, que era a hora do meu almoço, eu peguei minha bicicletinha, pedalei 20 quilômetros até a cidade de Rolândia. Poxa. E aí fui na rádio ali, falei, eu quero fazer o curso. Como é que tem que fazer? Tem que saber ler e escrever. Coloca meu nome aí. Me inscrevi nesse curso de radialista, fiz o curso, que é ali na Escola do Trabalho, ali descendo ali pro Caramuru, era ali esse curso de radialista. Fiz o curso 6 meses. Ele falou, quem se der melhor vai ganhar um programa domingo à noite. E eu trabalhei, estudei, falava na frente o tempo todo, no cabo da enxada, me simulava o microfone. Olha Chegou isso. o dia de escolher. Um domingo, na hora do almoço, no churrasquinho que eles fizeram lá na rádio. Aí escolhi um cara que chamava Wilson, um pastor de Florestópolis. Ele tinha um vozeirão, era pastor, falava bem, deu o programa para ele. Eu fui embora triste, né? Mas falei, olha, se tiver oportunidade, eu também quero fazer o programa. Passou umas 2 semanas, lá no sítio não tinha telefone, naquele tempo não tinha celular. E eu tinha deixado um telefone lá da sede do sítio das Cobras, que era em Londrina. E aí no outro dia chegou um rapaz, 2 semanas depois, chegou lá no sítio e falou assim, olha, ligaram lá da rádio atrás de você, pediram para você ir lá. Naquele mesmo dia eu peguei minha bicicletinha e voltei aqui, para saber o que era. Cheguei na rádio e falaram, olha, o cara não quis ser o locutor do domingo, porque domingo ele tem culto. Você se interessa? Poxa. Falei, quero. Então pode vir. Aí o João Vrena falou, como que é seu nome? Meu nome é Devanil Reginaldo da Silva. Ele falou, não dá. Com esse nome não vai colar. Você mora onde? Eu falei, eu moro no sítio das Cobras, então vai chamar Cobra Repórter. Ah, não. Ele que te... Então aí começou o Cobra Repórter. Ele foi o te João Vrena. apadrinhou até pelo Isso. nome. Isso aconteceu em 1996. Aí eu voltei lá no sítio, pedi as contas lá do trabalho que eu fazia, aluguei 3 cômodos em Rolândia, mudei para Rolândia, daí deu sequência o Cobra Repórter. Cobra, em todos os momentos da nossa vida a gente tem algo que a gente define, né, como um ponto fundamental, como um ponto de recomeço. O que mais define você nesse momento hoje da sua vida? Olha, acima de tudo, eu acho que é ser objetivo com as coisas. E ser um cristão. Eu vejo essas 2 coisas. Eu não caminho sem Deus. Se for para mim não ter Deus comigo, eu prefiro parar aqui. Então eu sou um homem de muita fé. Embora às vezes não pareça por conta da correria do dia a dia, eu não levanto da cama sem agradecer a Deus. Eu não saio de casa sem agradecer a Deus. Eu não vou dormir sem agradecer a Deus. Então a minha vida é entregue a Deus. Sabe? Eu tenho minhas falhas, mas eu procuro corrigir todos os dias. E a cada dia que passa, eu quero estar mais próximo de Deus. Embora eu faça isso, eu ainda acho que é muito pouco, diante de tudo que Deus me deu. Então eu defino tudo isso através de um homem de fé. Sabe? Eu faço tudo pautado nisso. Eu peço para que Deus me afaste todos os dias aquilo que não é dele. Sabe? Então eu procuro caminhar por isso, eu defino por isso. A oração do Pai Nosso, né? Que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Exatamente. Está vivendo a palavra de Deus. Exatamente. Né? Maravilha. Exatamente. Ô, Cobra, falando em propósito e missão, que é algo que todo mundo começa um determinado ofício, vai se transformando ao longo do tempo, a gente vai aprendendo novas coisas. E hoje você vive um momento, como você mesmo disse, que você já realizou um sonho como ser radialista. Hoje você vive um outro momento de carreira. Mas, dentro de propósito e missão, o que te move hoje, nesse ano de 2026? O que esse gás que você tem para queimar, o que te move? Bom, eu entrei na política através da igreja também. Eu já contei essa história. Eu comecei no rádio, né? Lá de 96 até 2001 foi um período muito sofrido, né? Eu tive que ir para Big Frango na época, trabalhei na Big Frango, até consegui engrenar bem no rádio. E aí, eu sempre fui radialista, mas eu tinha uma outra visão da política. Então eu sempre criticava muito os políticos.
E o que eu ouvia? Que todo político era bandido, que todo político fazia coisa errada, que você entra na política para fazer coisa errada. Eu ouvia isso. E aí a imagem que eu tinha do político era isso. E aí eu falava mal de todos os políticos. Para mim não tinha prefeito, vereador, todo mundo sofria comigo, porque eu criticava demais. E Deus me mostrou uma coisa, rapaz. Eu fiz o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Sim. Primeira etapa, segunda etapa, veio a terceira etapa. Lá dentro do salão comunitário da igreja Santo Antônio de Cambé. Estávamos lá em 100 casais, todo mundo lá esperando. O primeiro padre que chegou para dar palestra, um padre morenão, um negão, sabe? E aí, padre Roberto, nunca esqueci. Ele falou assim, mexendo lá no quadro, lá, tentando escrever de costa para todo mundo, ele falou assim, quem aqui é político? Todo mundo quietinho. Quem aqui quer ser político? Todo mundo quietinho. Quem aqui tem condição de ser político? Todo mundo quietinho. Falou, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que fala mal dos políticos todo dia. Eu falava mal dos políticos todo dia. No rádio, na televisão, eu detonava todo mundo. E aí ele falou assim, pois bem, vocês não querem ser políticos, vocês estão sendo omissos. E ele fez uma pregação em cima da omissão. Poxa. A palestra dele foi em cima da omissão. E ele falou, ó, quem é a pessoa mais rica do mundo? Essa pessoa mais rica do mundo, ela não é capaz de fazer o que um vereador faz bem feito, o que um prefeito faz bem feito, o que um deputado faz bem feito, ou o que um governador, senador ou presidente faz bem feito. Pega o mais rico do mundo, não é capaz de fazer. E ele falou tanto, estava eu e minha mulher, a Vânia. E aí ele pegou e falou assim, eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm capacidade de ser bons políticos. Então vocês estão sendo omissos. Acabou a palestra dele, 1 hora. Falei para minha esposa, olha, esse cara me deu tanta chicotada, eu apanhei tanto, que eu acho que eu vou ser político. Isso foi em abril. A eleição daquele ano ia ser em junho. Né? Junho era aquele prazo para você descompatibilizar do rádio, da televisão. Eu tinha um programa de televisão de muita audiência. E aí eu falei, eu acho que eu vou ser político. Mas eu tinha um prazo curto, né? Eu já estava afiliado a um partido, porque 1 ano atrás, o Ratinho, o governador hoje, era deputado, foi me convidar para ser político, para ser deputado. Eu falei, não quero mexer com isso não. Ele falou, mas eu posso filiar você num partido? Eu falei, olha, eu não tenho interesse não. Ele falou, deixa eu filiar aqui. Pegou minha assinatura, eu filiei, e aí aconteceu isso. E eu resolvi ser candidato. E fui candidato. Me elegi na primeira eleição. Eu não tinha base política, eu não tinha conhecimento político, eu não tinha prefeito, vereador me apoiando. Naquela eleição, um vereador só me apoiou. Um vereador de Rolândia. Me elegi com 29 mil votos. Ali eu vi que era o poder de Deus. Vontade de Deus mesmo. É. Porque eu não tinha capacidade nenhuma de me eleger político. Eu não tenho família política, não tenho primo, não tenho tio. Geralmente político. Eu cheguei lá em Curitiba. Ah, esse aqui é filho, o pai dele foi deputado. Esse aqui é filho de um prefeito. Esse aqui é sobrinho de um governador. Esse aqui é não sei o quê. Esse aqui é o cara escolhido da igreja presbiteriana não sei o quê. Eu falei, puxa, isso apareceu eu lá sem nada. Sabe, sozinho. Eu falei, puxa, isso aqui é a força de Deus. Deus me trouxe para cá. Aquilo foi mais uma prova que Deus estava me guiando, né? Então aquilo para mim foi assim. E hoje o que faz esse propósito, eu sofri muito, sabe? Eu sofri no primeiro mandato, foi muito difícil o segundo mandato. Sofri demais. Eu envelheci em 4 anos, eu acredito que envelheci uns 15, 20 anos. Eu não tinha cabelo branco, é claro que o tempo passa, né? Mas aquilo foi visível. Você pegar uma foto minha do início do mandato e pegar 2 anos depois, dá para você ver como que eu envelheci. Porque judiou demais de mim aquilo, sabe? Aquilo judiou muito, porque eu queria fazer as coisas e não conseguia. Sim. Eu achava que eu ia mudar o mundo, né? Hoje eu estou mais tranquilo, eu tenho um trabalho consolidado, assim, né, de reconhecimento. Eu faço só aquilo que eu acho que está certo. Eu não devo nada para ninguém hoje, sabe? Eu devo para meus eleitores, para aqueles que me elegem. Claro. Eu não faço parte de nenhum grande grupo econômico, não tenho ligação com ninguém. Então eu toco a minha vida política independente, sabe? Hoje eu sou base do governador Ratinho Júnior porque eu acho que ele é um bom governador, eu acho que é uma pessoa do bem, não é? Pelo menos me provou isso até agora. Eu sou base dele, meio que sigo
o trabalho que ele faz por conta disso, apoio o trabalho dele por conta disso. Mas graças a Deus eu não devo hoje nenhuma obrigação politicamente para ninguém. Sabe? Dizer assim, tem esse grupo econômico que leva você para onde você quer. Não, não existe isso. E isso é possível fazer com que realmente você se mova por algo. Exatamente. Porque eu fico imaginando, né? Não tenho competência nenhuma para falar sobre ser político. Mas a partir do momento que realmente você tem algo preso, o seu movimento, ele pode ficar preso. Exatamente. Exatamente. Você não tem liberdade, né? Para poder fazer aquilo então, que hoje, você se propõe, né? Eu tenho minha atuação dentro da igreja, graças a Deus, né? Ando de cabeça erguida em qualquer lugar, vou em qualquer lugar, né? Sou uma pessoa muito, muito, muito feliz. E também eu tenho uma paixão pela comunicação. E aí, depois de 2 mandatos, 8 anos na política, eu me dediquei esses 8 anos só para a política. Eu não vi praticamente minha filha menor crescer. Eu não participei do aniversário dos meus filhos nos últimos 10 anos, 12 anos. Reunião de escola, sabe? Não participei. Fui totalmente ausente, porque eu me dediquei demais a isso. Sabe? Agora eu estou um pouco mais tranquilo e consegui, de 2 anos para cá, me dedicar mais aos meios de comunicação. Né? Hoje eu tenho... A gente toca tem 3 rádios hoje que a gente toca, né? Então a gente tem um trabalho assim no meio de comunicação. Ô Cobra, falando de propósito, de missão, nesses dias a gente tem acompanhado na primeira leitura o profeta Samuel, que foi chamado por Deus. E ele tinha um propósito, porque ele tinha uma missão dentro do seu coração. Qual que era a missão? De falar em nome de Deus. De falar para aquelas pessoas que estavam ali que Deus estava presente também na vida delas. Qual que você poderia hoje citar para nós, um momento da sua vida que te fez e te faz até hoje continuar fazendo aquilo que você faz hoje? O que você sente assim que poderia trazer para nós e para aqueles que estão nos acompanhando? O que te move hoje? Porque se você passou por todo esse sofrimento, você teve esse propósito, tem essa missão que você sente no teu coração, talvez você já chegou num determinado patamar, mas o que te move a continuar fazendo o que você faz? Bom, primeiro a superação, né? Eu acho que você superar os obstáculos é muito bacana. E eu tento todos os dias acreditar no ser humano. Porque as pessoas acreditaram em mim. Sabe? Eu tinha um chefe que falava assim, você foi um aborto que deu certo. Olha. Ele falava isso. Então, essa superação eu tento todos os dias passar para alguém. Isso me move. Tentar criar. Hoje eu já tenho vereadores que eu lancei, se elegeu vereadores, pessoas da igreja. Eu tenho prefeitos que eu comecei lá atrás, fui lá, incentivei ele a sair candidato e ele virou prefeito. Eu tenho radialistas hoje que começaram comigo lá embaixo e que hoje eles alcançaram, estão aí fazendo sucesso em grandes redes de comunicação. Então tudo isso são grandes comunicadores que eu consegui criar, eu consegui incentivar, e até empresários. Então teve uma época da minha vida que eu dava palestras. Então eu ia nas empresas e acabava dando palestras. Contava a história de vida, né? Eu acho que o que mais faz com que a gente tenha essa vontade de continuar é isso. É todos os dias você saber que você pode ajudar alguém. Nós vivemos um momento da humanidade que as pessoas não têm tempo para nada, está tudo muito corrido. Verdade. E no meio disso a gente encontra muita gente com o mal do século, que é a depressão. Muita gente com problemas. E aí cada hora que você encontra alguém assim, você mostra para ela que é possível ela superar. A gente não consegue vencer a morte, morreu, acabou. Não é? Mas fora isso, você consegue superar. E aí, além da superação que eu tive, tem muitas pessoas que foi muito pior do que eu. Não é? Eu, graças a Deus, tenho meu pai, tenho minha mãe, eu perdi meus avós só. Eu nunca perdi alguém de muito perto. Mas tem gente que já perdeu uma família inteira e superou e está vivendo. Então a minha superação ela é pequenininha ainda perto de muitos outros. Mas eu tento todos os dias estimular alguém a fazer algo diferente e ajudar o próximo. E eu percebo que isso vira uma cadeia, sabe? Isso vira um trabalho, bem, uma corrente do bem. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é a Márcia.
E a Márcia, quando eu me elegi pela primeira vez, eu falei, Márcia, eu quero uma pessoa que só ajude a cuidar da saúde das pessoas. Só vai cuidar da saúde. Não é? Eu não sei se tem alguém que está nos acompanhando que conhece a Márcia. Ela trabalha comigo, ela mora em Cambé. E a Márcia só faz isso. Sabe? Só ajuda as pessoas na área da saúde. Porque eu acho que é a área mais vulnerável, que principalmente os pobres precisam. Né? E a Márcia faz isso, faz essa correria, né? De ensinar as pessoas a procurar o atendimento certo. Não é que a Márcia vai pegar e vai colocar você na frente de outro, ou vai... Não, mas ela vai te ensinar a resolver o seu problema. Então isso é muito bacana. E agora, eu tenho uma outra pessoa junto comigo, além da minha esposa, que a gente está ajudando as pessoas através da espiritualidade. Lindo isso. É um trabalho assim, que não é um trabalho que eu não penso em fazer divulgação, sair mostrando para todo mundo, mas tanto dentro do meu trabalho político e dentro da minha casa, eu estou cada vez mais fazendo isso. Sabe, através da espiritualidade, a gente levar a palavra de Deus, levar o conhecimento. Minha mulher cresceu muito através disso. O Adilson conhece o movimento que tem na igreja, que é o acampamento. E dentro do acampamento foi que eu aprendi isso. Então, quando eu fiz o acampamento lá em 2019, foi para mim uma mudança ali. Eu já tinha uma caminhada dentro da igreja, mas isso fez com que eu pudesse acelerar ainda mais, sabe? A minha mulher teve uma transformação assim, eu vi a transformação dela. Eu já contei essa história também, se vocês me permitem. Opa! Grande mulher de Deus, né, Vânia? Por favor. Quando eu casei, eu sempre fui uma pessoa que meu pai me levou para a igreja desde cedo. E aí, quando eu casei, a Vânia ia na igreja uma vez por ano. Eu ia uma vez por mês. Aí nós chegamos no meio termo. Aí nós íamos na igreja a cada 3 meses, cada 4 meses, a gente ia na missa. E aí a gente foi pro ECC. Quando foi pro ECC, mudou. Era uma vez por mês daí que a gente ia na igreja. Todo mês a gente tinha que ir na igreja. Só que ia na missa domingo à noite, sábado à noite. Se eu chamasse a Vânia para ir na missa domingo de manhã, ela brigava comigo. Porque ela falou, eu trabalho a semana inteira, domingo que eu quero dormir, mas você quer me levar para missa? Eu quero dormir. Quero aproveitar o domingo, amanhã Quero aproveitar o Pô, domingo. e o café da manhã tem que ser longo. E aí nós fizemos o acampamento. E lá no acampamento nós descobrimos que é obrigação nossa ir na missa todos os domingos. Sim. A Vânia faz a missa diária. Só se por um acaso ela estiver num lugar que não tiver missa ali. E a Vânia faz o terço diário também. E a Vânia não vive mais para outra coisa. Ela vive primeiro para Deus, depois para a família, e ela não faz mais nada, só para isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria pegar um assunto que você citou, que ele vai de encontro com a ideia do nosso podcast. Porque, fazendo uma alusão, o plano mestre e que Deus é o gestor do seu negócio, a gente gosta de fazer com que essas duas coisas, o empreendedorismo e a espiritualidade, se envolvam. Quando você conta que você era um repórter, já tinha sido radialista, só descia a boca em político, e aí você vai para dentro de uma igreja, e a igreja, através do padre, começa a martelar pessoas que estão do jeitinho que você falou. Eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso. E de repente você entende isso como um chamado. Essa tua trajetória naquele momento, dali em diante, que é até hoje, porque você ainda é um político atual, quantas vezes você, ou se teve alguma vez, que eu falei assim, será que realmente era isso que eu queria? Porque você também cita que envelheceu em 2 anos, 10, 15 anos. Se deparou com essas indagações de si próprio, Cobra? Várias vezes. Na política, várias vezes. Hoje eu diria que bem menos, mas nos 8 primeiros anos foram muito sofridos, sabe? Sofrido para mim, sofrido para minha família. Então, várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes eu pensei em parar, várias vezes eu me perguntei por que eu estava fazendo isso. Não é? Várias vezes eu perguntei para Deus, Isso. sabe? Por que ele estava esperando de mim, sabe? Mas hoje eu consigo enxergar, porque Deus me deu muitas oportunidades na vida. Nesse trajeto aí eu sofri um atentado, Verdade. sabe? Me deram 10 tiros uma vez, Nossa, eu verdade. denunciei uma quadrilha, a polícia prendeu a quadrilha,
E aí eles estavam fazendo uma reunião para levantar dinheiro, né? Eles iam praticar um assalto para levantar dinheiro para pagar advogado para tirar quem estava preso, sabe? E aí eu passei bem na frente onde eles estavam fazendo essa reunião. E eu tinha um carro com a minha foto e tudo mais. Eles falaram, puxa lá, o estupim de tudo foi essa pessoa aí, vamos acabar com a vida dele agora. Foram atrás de mim. Mas de onde eu estava vindo? Da igreja. Olha. Ah, não acredito. Deus Estava vindo da ali, igreja. jura? Sim. Eu fazia parte de uma comissão na igreja Nossa Senhora Aparecida da Vila Oliveira, em Rolândia. E essa comissão, a gente fazia reuniões uma vez por semana para definir o que ia fazer para levantar o centro de catequese. E a reunião sempre era na segunda-feira. E eles tinham colocado 12 pessoas. Né? Eram 12 empresários da cidade e eu estava entre eles ali, sabe? E eu saí da reunião. A reunião terminou 10 horas, eu estava indo para casa. E aí eu entrei, eu fazia um zigue-zague antes de chegar na minha casa. E que eu fiz o zigue-zague, eles me perderam. Eles entraram na rua de baixo da minha casa. E a rua de baixo da minha casa não tinha saída. Deu tempo de eu colocar o carro na garagem e fechar o portão. Mas fechei o portão no controle. E o portão era vazado, não era fechado totalmente. Aquele portão vazado que você via lá no fundo. E eles pararam. A hora que eu terminei de fechar o portão, eu pegando as coisas aqui no carro, agenda, telefone, escutei um carro freando bruscamente. Eu falei, será que vieram me assaltar essa hora? Eu abri a porta do carro, falei, se vier assaltar, eu vou deixar levar o carro. A hora que eu abri a porta do carro para descer, eles começaram a atirar. Nossa. Aí eu não tinha levantado ainda, eu estava sentado, só abri a porta do carro e começaram a atirar. Eu deitei no banco do lado. Um tiro ainda me acertou. Mas naquele encosto da cabeça, 2 tiros. Se eu tivesse ficado ali, eu não estaria aqui agora. Sentado ali tinha... Então foi por Deus, sabe? Depois a polícia pegou, identificou todos, eles confessaram o crime. Tinha 2 menores no meio, 2 maiores. Não é? Os maiores ficaram presos um bom tempo, foram condenados, pagaram pelo crime, enfim. Então foi um livramento que Deus me deu, né? E ele me deixou aqui, nessa época eu não era político, eu não tinha programa de televisão ainda, um programa de grande audiência, eu tinha um programa pequeno na CNT, né? E depois daquilo ali eu continuei meu trabalho, fui para televisão, lá na Record, e depois virei deputado estadual. Então eu senti que Deus... Tive um livramento, né? Ainda que em alguns momentos você passou em querer desistir dessa carreira por todos esses problemas, mas você lembrava, né, e refletia, falou, mas olha o que Deus já me deu, Sim, né? Acho que é isso que exatamente. esse contrapeso. Da onde eu vim, aonde eu estou, né? Perfeito. Você acredita que até hoje tem hora que a ficha não cai, rapaz? Jura? Tem hora que não cai, porque assim, eu falei, puxa vida, rapaz, às vezes eu sonho, eu detestava, rapaz, colher algodão. Pra mim foi um dos piores serviços que tinha, era colher algodão e limpar tronco. Vixe, Maria. Limpar tronco de café até hoje, e às vezes eu sonho, discutindo com meu pai pra limpar tronco. Olha e aí eu aí. acordo, rapaz, falei, puxa vida, ainda bem que eu não vou limpar tronco, viu? Ô Cobra, mas diante dessa sua história que é tão linda, né, uma história que motiva também as pessoas a superarem também as suas dificuldades, sejam elas financeiras ou de família, né? A gente carrega muita coisa ainda. A gente olha para você, a gente vê a sua história nos seus olhos, naquilo que você fala. Mas se você pudesse pontuar o que você ainda carrega de aprendizado lá de trás? Lá de trás, o que ainda é tão forte ainda, talvez até que te motiva, né, a você ser quem você é, a fazer o que você faz? Você poderia pontuar algo assim que ainda está aí presente, que ainda te incentiva, te move a você fazer aí da sua vida, né? Seja ela... Bom, o meu maior ídolo é meu pai. Meu pai é uma pessoa assim que eu inspiro, assim, até hoje, né? Eu tive muito confronto com meu pai. Quando meu pai completou 70 anos, eu falei para mim mesmo, falei, nunca mais eu vou discutir com meu pai. Discutia por coisas banais, né? Discussão assim entre família. Não concordava com o ponto de vista dele. Mas desde pequeno eu sempre fui crescendo olhando aquilo que meu pai fazia. Sempre fui muito fã de tudo que ele fazia. Eu gosto de tudo que meu pai gosta, sabe? Eu gosto da roça, meu pai adora a roça. Eu tenho uma hortinha lá no fundo, fico plantando, eu gosto de animais, meu pai adora isso. Meu pai está com 83 anos hoje. Eu acho que os ensinamentos do meu pai, isso foi fundamental.
Fundamental. E por que eu cheguei até aqui explicando para vocês isso? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu passei na 4ª série do primário. Terminei a 4ª série do primário. Aí eles davam o boletim para você levar embora, né? Você só sabia se tinha passado de ano no último dia de aula. Dava aquele boletim escrito. E aí, se você tinha nota vermelha, eles escreviam com caneta vermelha. Se era nota azul, escreviam com caneta azul. E eu cheguei em casa, meu pai chegou da roça à tarde, primeira coisa, pai, aqui meu boletim, tudo nota azul. Olhei. Não tinha nem um 100, mas tudo nota azul. Falei, eu passei de ano. E ele, parabéns, eu vou te dar um presente. Nossa, eu fiquei mais feliz. Mas sabe qual que era a minha felicidade? Eu adoro andar de ônibus até hoje. E naquele tempo, quem morava no sítio, completava a 4ª série, ia fazer a 5ª série na cidade, e aí ia de ônibus. Sua alegria daí. E eu falei, pô, vou andar de ônibus, cara? É meu sonho andar de ônibus. Caramba. Nossa, mãe do céu. E meus amigos, que eram um ano mais velho que eu, já estudavam no Olavo Bilac em Cambé, saía lá do Saltinho de ônibus. Então o ônibus vinha buscar de manhã e depois vinha trazer meio-dia. Andar de ônibus todo dia? Poxa. Eu sonhava que queria andar de ônibus, rapaz. E saía também daquele ambiente que era a roça. Da roça. Eu falei, puxa, vou estudar em Cambé, vou pra cidade todo dia, vou andar de ônibus. E chegou no outro dia, ele falou assim, eu trouxe seu presente, tá lá atrás da casa. Eu fui lá ver o presente, rapaz. Olhei pra lá, olhei pra cá, só vi encostada na parede assim, uma enxadona com cabo novo. Você também. Aquela 2 caras, rapaz. Rapaz, aquilo é um peso, hein? Preta e prata. Olhei pra ela, ela olhou pra mim. Falei, será que é meu presente? Aí eu falei, mas não tem problema. Eu vou andar de ônibus. Peguei a enxada, voltei lá. Pá, esse aqui é meu presente? É seu presente. A partir de amanhã ela é sua companheira na roça. Mas na minha cabeça, ia passar aquele final de ano e em fevereiro eu ia andar de ônibus. Que eu ia estudar em Cambé na minha cabeça, né? Queria me matricular na 5ª série. Passou Natal, passou Ano Novo, passou janeiro. Ele não comprou meu material escolar, não comprou minha bolsa nova, não falou de me matricular. Eu fui questionar ele, pai, eu não vou estudar em Cambé? Não. Você vai me ajudar a tratar dos seus irmãos. Você vai trabalhar na roça. Tá E aí, rapaz, eu ia pra roça, de manhã a molecada tava indo pra escola. Aí eu tava na roça, passava o ônibus que levava eles, eu chorava. Sofrimento, hein? Meio-dia o ônibus voltava trazendo eles, eu tava na roça, eu chorava. Rapaz, e aquilo era um sacrifício, né? Mas isso agora pra mim foi um ensinamento, porque eu dou valor em tudo, rapaz. Eu valorizo tudo. Olha, e eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo, para os meus filhos, eu falei, valorize o que vocês têm. E quando eu compro uma camisa, eu lembro da primeira camisa que eu comprei. Eu comprei minha primeira camisa na Marisol, em Cambé, quando eu tinha 13 anos de idade, e foi o primeiro dinheiro que meu pai me deu, e eu fui em Cambé, passei na frente de uma banca, tinha uma camisa lá e eu escolhi aquela camisa. Toda vez que eu compro uma camisa, eu lembro daquela camisa. Nunca esqueci. Então, os ensinamentos do meu pai, eu acho que foram fundamentais para me chegar até aqui. Não é? Aquilo que ele me ensinou, o jeito dele, e fez eu valorizar as coisas. Porque quando vem de mão beijada, parece que você não valoriza, né? Muito fácil. Parece que foi sorte, você fala, eu vou ter sorte de novo. Agora não, eu fui subindo degrau por degrau, sabe? Com dificuldade, às vezes escorregava, levantava, ia de novo. E eu valorizo muito. Então é isso. Eu acho que esse talvez seja o principal motivo que eu valorizo muito ter chegado até aqui. Que ainda você carrega isso tão forte dentro de você, né? É. Eu tenho que perguntar, mas e o ônibus? Quando conseguiu andar com o ônibus? Vou falar uma coisa pra vocês, vocês não acreditam, rapaz. Eu adoro andar de ônibus até hoje. Eu gosto demais. Indo para Curitiba, depois de deputado, eu fui algumas vezes de ônibus. Algumas vezes eu fui de ônibus. Na minha cabeça, eu ia toda semana de ônibus. Só que o ônibus para Curitiba demora muito. Tempo, né? Sim. Ele demora 6 horas para chegar lá. Sabe? E é judiado também que a estrada de Curitiba ela é cheia de curva, aí você rapaz. não dorme direito. descansa. Você não consegue dormir na estrada para Curitiba. E sem dizer que você perde o tempo, né? E aí, sei lá, cheguei umas 20 vezes talvez, mas eu já fui de ônibus para Aparecida do Norte mais de uma vez. Eu já fui de ônibus para São Paulo, eu já fui de ônibus para o Rio de Janeiro, sabe? E eu vou contar uma historinha para vocês aqui. De vez em quando, eu dou uma escapadinha e vou andar de ônibus. Você é fã de ônibus mesmo? Eu adoro, rapaz. Fã de ônibus. Pode Eu ser pra onde adoro. for.
Eu acho que eu não sei, eu acho o máximo. Você entra dentro do ônibus, primeiro que a gente que dirige agora todo dia, você tem que estar com atenção ali. Ali você fica tranquilo. Ali você fica tranquilo, o ônibus é espaçoso, você olha. Eu gosto daqueles agora que anda lá em cima, né? Rapaz, aí você olha tudo. Esses dias tem um amigo meu que vendeu um pacote para mim de viagem, ali para aquela pousada do Rio Quente em Goiás. Mas eu só fui porque ia de ônibus. Olha aí, ó. Aí você aproveitou Peguei minha mesmo. família inteira, rapaz. Coloquei Coisa tudo lá. boa. Aquele ônibus gostoso, confortável, rapaz. Aquele banco Procar. Olha que maravilha. Ô, Aguinaldo, e é tão bonito a gente poder também extrair do nosso podcast essas histórias relacionadas à família, né? Porque quando a gente fala em vida profissional, tudo está ligado à família, né? Os nossos convidados também, Cobra, todos que passaram por aqui, deixaram essa marca. Falando da família, da esposa, do esposo, né? Do pai, da mãe, enfim, da família. Isso traz para nós uma certeza, né? A família é a base também do nosso negócio. Com certeza. Eu posso dizer a vocês que eu tenho uma vida assim. Eu já fui para Itália, já fui para Alemanha 2 vezes, já fui para Índia, já fui em Dubai, sabe? Brasília, Curitiba, São Paulo, né? Todo mês, toda semana, enfim. Eu já vivi no meio das pessoas mais ricas, mais poderosas do Brasil, presidente da República, governador, senadores, enfim, tudo isso. E o que mais me faz feliz? Estar junto com a minha família. O que mais me faz sofrer? Ficar longe da minha família. Esse é o que me judia mais. Eu amo demais a minha família, rapaz. Olha... E agora com a netinha, né? Nossa, agora tem uma neta ainda. Que é o melhor? Pra mim, a coisa que eu mais adoro fazer. Um churrasquinho em família. Um almoço em família. Sabe, juntar lá a minha esposa com os meus filhos, trazer ali minha sogra, meus cunhados, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Minha vida é isso aí. Minha mulher fica doida, por quê? Porque eu chego em casa, eu não quero fazer outra coisa. Eu falo, vamos fazer um almoço da família? E aí quem mais trabalha é a mulher, né? E aí ela fala, mas de novo? Eu falo, vamos fazer, eu quero fazer. E ela acaba cedendo, né? Porque, mas pra mim é isso aí. Se você chamar a frase, o principal é isso. Gente, e não tem essência melhor. Eu vejo aí, esses dias ainda eu tenho um exemplo disso. Tem um homem em Biporã, vocês precisam conhecer a história dele. Esse cara saiu de Biporã criança, estudou nos melhores colégios do mundo, se tornou um grande empresário de sucesso, ganhou muito dinheiro, mas muita grana, e agora com 72 anos de idade, ele viu que o melhor lugar foi onde ele nasceu. Ele viajou o mundo inteiro. E ele retornou para a cidade de Biporã. E chegou em Biporã, ele montou um grande hotel fazenda, e ele comprou as melhores obras de arte que ele viu mundo afora e trouxe para dentro desse hotel fazenda. Pô, louco, olha. E se você for lá em Biporã, você vai poder ver essa história dele. E ele fala, o melhor lugar do mundo é na minha casa. E eu diria a mesma coisa para vocês. Aí vocês pegam as pessoas mais famosas. Vamos pegar o Ratinho, o grande apresentador de televisão, que ganha 5 milhões por mês, é um dos mais ricos do Paraná. O Ratinho, o que ele mais gosta de fazer? Tá na fazenda dele em Jandaia do Sul. Com os amigos. Com os amigos dele. Exatamente. E que ele fica falando ainda aqui, ó, esse aqui não faz nada não sei quanto Esse não tempo. trabalha. Esse aqui é o que banco. Esse aqui eu não sei o E que. tem uns que falam assim, essa nossa fazenda, né? Nossa fazenda. Exatamente isso. Você vê. E o que ele mais gosta de fazer, o Ratinho, um cara... Ele poderia falar, vou para os Estados Unidos. Aliás, ele tem casa nos Estados Unidos. Ele poderia, eu vou para outro lugar. Não. Ele passou o final de ano aqui na fazenda dele. Aí você pega o Silvio Santos. Você vê um pouquinho da história do Silvio Santos, o que ele mais gostava de fazer. Ficar em casa com as filhas. Com as filhas. Sabe? Ele viajava o mundo, ia para os Estados Unidos, tinha casa lá também, mas o que ele mais gostava de fazer, ficar em casa com as filhas. Então, isso que você falou. A família é a base de tudo. Eu, nos meus piores momentos da vida, nas minhas maiores dificuldades, eu tinha minha família, eu tinha meu berço. Eu tinha as pessoas que me ajudavam. Onde você volta, né? Ô Cobra, eu costumo até dizer também, quando apagam-se as luzes, desligam-se os microfones, é a nossa família que nos acolhe. Exatamente. Né? Os aplausos cessam, todo mundo vai embora, mas você vai para sua casa
você tem a sua família, Exatamente. que te acolhe, que te entende, Uhum. né, que sabe como é que você tá, só do jeito de você andar, né? Sim. Então a família é fundamental até também, com certeza, para nossa vida financeira, para nossa vida profissional, né? Exatamente. E tem uma coisa, gente. O meu pai nunca me deu um beijo. Nunca me beijou, meu pai. Até hoje. Eu beijo ele toda vez que vejo ele. A minha mãe já era de beijar mais. E eu virei um beijoqueiro, rapaz. Eu saio de casa cedo, aí eu beijo a minha esposa a hora que eu saio de casa. Eu passo no quarto de todos os filhos. Né? Eu passo no quarto da Duda, da Vitória, do Daniel, que estão lá em casa. Beijo todos eles e vou trabalhar. A hora que eu chego do trabalho, aí eu saio procurando dentro da casa. E saio beijando de novo. Sabe? Eu vejo o Gabriel, a primeira coisa que eu faço, dou um beijo. A netinha, a Jade, vou beijar ela, minha nora. Porque o amor é muito grande, gente. E é isso, o melhor lugar do mundo é a sua casa. Olha, eu percebi duas coisas aqui que eu acho que é legal falar. Que como você realmente dá valor por aquilo que você não teve. Porque a historinha que pode ser boba, mas o ônibus não veio, você gosta do ônibus. Você acabou de falar que o seu pai não te dava um beijo, você virou um beijoqueiro. Verdade. Só que o mais importante, quando eu entendo esse tipo de análise, é porque a gente dá valor. Sim. Porque você poderia fazer a mesma coisa, replicar, né? Mas não é necessário. E eu acho que isso só vem com espiritualidade. Eu só acho que isso só vem com a vida. E a vida vai mostrando isso. Falando em vida, falando em tudo isso, nessa tua trajetória multiprofissional, né? Eu queria que você pudesse, você lembrando, elencar algumas decisões difíceis que você teve que tomar. Lá no radialista, lá no repórter e depois agora consequentemente a sua vida pública, a sua vida política. Decisões difíceis porque isso gera o quê? Gera toda essa força que você tem e as pessoas conseguem assimilar e absorver isso também. Em 1995, eu conheci minha esposa, a Vânia. E assim, eu era tão feio, que eu achava que eu não ia casar. Eu ainda sou feio, mas naquele tempo era mais. Pior ainda. Eu tenho 1,81 m e pesava 62 quilos. Então eu ia nos bailes. Nossa. E naquele tempo, quem não dança, se você passasse, chamasse a moça para dançar, não fosse, chamava tábua. Rapaz, eu levei tanta tábua que dava para construir um barracão, não era nem uma casa. Eu ia no baile e rodava ali, ó. 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, não achava um para dançar. Nada. Caramba, hein? Era sofrido, rapaz. E aí, tinha aquele negócio de chegar nas moças, né? E cada vez que eu chegava, rapaz, nossa, era uma pancada que eu levava. Aquilo me criou um trauma, sabia? Me criou um trauma. Eu só vim arrumar namorada, depois dos 20 anos de idade. Até os 20 anos eu não conseguia arrumar namorada. E a Vânia foi uma coisa diferente. Eu morava lá no Sítio das Cobras, eu vivia Londrina e vivia Cambé. Eu nunca tinha ido em Rolândia. E aí, eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo no sítio, falou assim, eu tenho uma sobrinha bonita, vamos lá conhecer ela. E ele já tinha apresentado uma cunhada dele. E eu não tinha gostado da cunhada. Eu falei, deve ser igual a cunhada, não vou lá não. Mas, enfim, o tempo passou e um dia ele pegou e veio pra Rolândia, eu vim com ele e me levou lá pra conhecer a Vânia. Eu gostei. Falei, opa, essa aqui é bonita, eu interessei. Comecei a frequentar a casa da Vânia. Pedi a Vânia em namoro. A Vânia aceitou. A minha primeira grande decisão da vida. Eu peguei e falei pra Vânia, eu quero ficar noivo. Com 3 meses de namoro, eu quero ficar noivo. Mas com 3 meses de namoro? Falei sim, fui lá e comprei aliança. Cheguei, dei de presente pra ela, já fiquei noivo. Não foi pra perdê-la, né? Não, vou garantir, né? Foi pra segurar mesmo. Fiquei noivo, falei assim, vou marcar o casamento. Aí, com 6 meses, eu já queria casar. Ela falou, não, vou esperar mais um pouco, meu sogro não. E a minha mulher tinha 17 anos. E aí, com 1 ano eu casei. Olha. Então foi mais uma grande decisão que eu tomei. 1 ano eu casei. Casei, mas eu não tinha nada, rapaz. Eu não tinha casa pra morar, eu não tinha carro, não tinha nada. Os meus móveis eu comprei lá no Móveis Cacique, em Londrina, tudo fiado. Quando a Vânia casou comigo, rapaz, que eu cheguei, joguei em cima da cama, que esse carnê, deu um desespero nela, porque tudo que tá dentro da casa era tudo a prestação. Nossa. A minha segunda decisão, essa até que não foi difícil de tomar, porque a Vânia
Pra mim é a mulher mais bonita do mundo, sabe? Então essa para mim não foi uma decisão difícil de tomar. Mas, quando a rádio me chamou, eu não tinha nada. Mas tomar uma decisão de sair do sítio e vir pra cidade é uma decisão difícil. Com certeza. Pra quem nunca morou na cidade. E eu vim pra cidade. E aí aqui na cidade eu passei por dificuldades, muitas dificuldades, né? E aí meu sogro pegou e me arrumou um serviço de motorista ali na Fazenda Conquista. Era um servicinho assim, bom, não era ruim não. Ganhava lá meus 2 salários. Mas eu nunca deixei a rádio. Eu sempre trabalhando na rádio, fazendo o programa domingo à noite que eu contei. E aí um dia o cara pegou e falou pra mim assim, ó, abandona tudo que você tá fazendo e vem fazer programa todo dia na rádio. Eu abandonei o serviço de motorista e vim pra rádio todo dia. A paixão me trouxe pela comunicação. Quando eu tô na rádio, eu fui muito bem na rádio, rapaz. De 2001 até 2010, eu comprei 10 imóveis. Ô, louco. Eu comprava um imóvel por ano. Olha, no primeiro ano eu construí minha casa, uma casa razoavelmente boa. No segundo ano eu comprei a casa do vizinho. Terceiro ano eu comprei outra casa. No quarto ano eu construí mais 2 casas. No quinto ano eu construí um barracão de mercado. Foi uma vida, sim, graças a Deus. E tirava carro zero. Em 2010, a Record viu o sucesso que eu fiz e me convidou para apresentar o programa Balanço Geral. Balanço geral. Olha. E aí foi uma decisão difícil para mim. Por quê? Porque eu tinha que deixar tudo que eu tinha plantado no rádio e tinha uma vida tranquila no rádio, sabe? Uma vida tranquila, uma vida boa. Tinha um bom salário naquele tempo, mas topei ir para televisão. Foi um desafio. E tinha que abrir mão da rádio. Tinha que abrir mão da rádio. E quando eu cheguei na televisão, eu não tinha formação de jornalista. E lá dentro, as pessoas que trabalham na Globo, sabe? Trabalham na Globo Nacional, tudo lá. E eu cheguei lá, falando errado, falando porta, falando nós vai. Nós vai. E aí, rapaz, aquilo foi difícil pra mim. Porque eu era o chefe da apresentação. Eu apresentava o programa mais badalado da emissora. E aqueles jornalistas que estudaram a vida inteira, que tinha bagagem, tinha que ficar, às vezes, obedecendo a mim. Quantas vezes eu cheguei lá, os caras nem olhavam na minha cara direito. Você chegou posicionado, né? E aí fui conquistando um por um, do meu jeitão, fui levando. E talvez a decisão mais difícil que eu tive que tomar foi quando eu abandonei um salário de 50 mil por mês e resolvi ir para política. Aí foi uma decisão difícil. E essa decisão eu fui motivado pela igreja, por Deus. E foi Deus que me moveu a fazer isso. E quando eu fui para política, eu ouvia dizer o seguinte: político tem vale paletó, vale sapato, vale gravata, político tem isso, político tem não sei o quê. Me elegi. Cheguei lá em Curitiba, minha mulher estava junto comigo. Eu fui lá na presidência da Assembleia. Falei assim, quanto ganha um deputado estadual? O cara falou, ganha R$18.500 livre. É 24 mil bruto, com os descontos, R$18.500 livre. Mas eu ganhava 50 na televisão. Aí minha mulher queria que eu desistisse. Ela não queria deixar eu assumir. Eu falei, mas como é? Quem votou em mim? Eu vou decepcionar essas 29 mil pessoas? E quem deixou o serviço dele e veio atrás de mim para me apoiar, os empresários que acreditaram em mim? Esse Dema Locatelli saiu arrumando briga pela cidade, rapaz, abrindo portas para mim. Verdade. Como é que eu vou fazer isso? O Dema, rapaz, um empresário de nome, não precisava fazer isso. Ele arrumou quantas confusão em Rolândia. Acreditava em você. Acreditava em mim. Como é que eu vou fazer isso? Minha mulher ficou brava comigo. Mas eu tive que assumir. Não é? E depois, hoje, graças a Deus, eu senti, né, passei 8 anos com muito sofrimento, muita dificuldade. Eu parei de prosperar financeiramente. Sabe? A política cortou esse embalo que eu estava. Não é? Aí as casas que eu tinha comprado na época do rádio, o dinheiro que eu tinha ganhado na época da televisão, eu acabei comprando rádio. Eu transformei isso no rádio. Mas mesmo quando eu comprei rádio, a política ainda me tomava muito tempo e era meu principal tempo, né? Tomava todo o meu tempo praticamente. Eu não dava muita bola pro rádio. A hora que eu acordei, que eu falei, gente, eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho, que é a rádio. A política vai passar e a rádio vai ficar.
Aí eu comecei a prosperar de novo. Então hoje a rádio me faz prosperar de novo financeiramente. Ô Cobra, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Falando de cruz, de escolhas, de decisão que você precisa tomar todos os dias, eu imagino que às vezes não são decisões fáceis, né? Como que a fé, Deus, a oração, né? Como que isso te ajuda? Como que você faz? Como que você consegue unir essas duas realidades, né? Do trabalho e da fé para tomar as decisões? Bom, primeira coisa, hoje eu estou muito tranquilo com isso, né? Hoje eu não tenho mais nenhuma dificuldade com isso. Hoje, qualquer decisão que eu vou tomar, eu coloco Deus na frente e tomo a decisão, né, diante daquilo que eu acho que seria a decisão que Deus ia me dar o direcionamento. Então, essa dificuldade hoje eu não tenho mais. Por exemplo, hoje um dos maiores problemas que eu tenho é quando eu tenho que demitir alguma pessoa. Tirar alguma pessoa do trabalho, isso para mim é o que mais me dói. As pessoas que trabalham comigo, a grande maioria, 80%, está comigo já desde o início, há 10 anos, 12 anos. Tanto em Curitiba, aqueles que trabalham no meu gabinete, e também os que trabalham no rádio comigo. Mas hoje isso é o que mais me faz sofrer. Quando eu tiro uma pessoa de um lugar, eu tento colocá-la em outro lugar. Então, hoje, qualquer decisão que eu vou tomar, eu coloco Deus em primeiro lugar. E não me preocupo muito com o que algumas pessoas pensam. Por quê? Porque eu vejo, através da Bíblia, a vida que Jesus levou. E quantas pessoas Jesus não desagradou? Ou você acha que ele agradou todo mundo? A decisão que Jesus tomava desagradava aqueles que queriam fazer coisa errada, daqueles outros que eram pecadores, aqueles outros que não aceitavam. Então eu procuro fazer aquilo que a minha consciência diz que está tranquilo, que eu sei que eu vou dormir. Eu me aconselho muito, sabe? Me aconselho com a Adilson, quantas vezes a gente já sentou, já conversou. Né? Eu tenho uns padres de confiança, né? Vou me aconselhar. Me aconselho com a minha esposa bastante. O meu pai, nos seus 83 anos de idade, chego lá, sento na frente dele. Tudo que eu fui fazer até hoje, eu sentei com meu pai e com a minha mãe e falei para eles. E até hoje eu falo com eles. Por mais que às vezes meu pai não entenda absolutamente de nada, mas eu quero ouvir uma opinião dele. E sempre, meus pais sempre me apoiaram. Então isso é uma coisa bacana. Sempre que eu vou fazer uma coisa, ele fala, é isso que você quer? Você está seguro disso? Então vai. E minha mãe fala, meu filho, Deus ajuda, coloca Deus na frente. Olha aí. Então é assim. Então, primeira coisa, Adilson, se você tem Deus, eu acho que a cruz se torna mais leve. Não é? Tem sentido o sofrimento, né, Cobra? Exatamente. Tem sentido o sofrimento. Porque assim, o caminho de Deus não é fácil. Não. Ele é embaralhado. Ele é difícil. Você acha que eu não tenho minhas dificuldades? Eu não perco sono à noite? Eu tenho muitas dificuldades. Tem espinho, tem problemas, mas a gente vai trilhando. Você acha que eu não tenho problemas na vida? Tenho problemas, passei vários problemas familiares, problema de saúde, sabe? Quando meu pai completou 72 anos, apareceu uma bola d'água assim, pro lado de fora do organismo dele. Era uma bolha com líquido. Foi isso que mostrou o exame. E aí nós pegamos e o médico falou, Dr. Silvio, falou assim, tem que fazer uma cirurgia urgente. E dessa cirurgia que tinha que ser feito, o Dr. Silvio falou, olha, ele não tem, eu não posso garantir muita coisa pela idade dele. E eu tirei meu pai, levei para um outro hospital, o médico falou a mesma coisa. Eu falei, eu posso esperar um pouco? Ele falou, acho que dá para esperar. Tirei meu pai do médico e a gente reza muito. Reza muito, muita oração. E meu pai é muito devoto também, sabe? E aí, numa dessas orações que eu e meu pai estava fazendo, a gente pediu a Deus que pudesse curar ele. E o tempo foi passando. Daí, um dia meu pai foi no médico de novo, foi lá, fez o exame. Cadê a bolha? Não tem mais a bolha. Olha aí. Desapareceu. Foi curado. E ele é muito devoto do Divino Pai Eterno. Sabe? A bolha sumiu. Não sei por que sumiu. Aí eu levei ele lá no Divino Pai Eterno, ele foi lá, agradeceu. Então foi muito bacana isso, sabe? Bonito. Vejo que na nossa vida,
Não tem como não existir o caminho difícil quando você quer estar seguindo Deus. O Adilson colocou, né? A cruz e a dificuldade começa a ter motivo pelo fato de que você está caminhando, esperando que o divino venha e nos ajude. E eu fico imaginando, Cobra, a responsabilidade da vida pública, porque é algo que as pessoas olham e elas querem descer a boca, elas olham menos elogios, né, e mais críticas. E aí quando você tem que tomar decisões, eu no meu negócio, ele no negócio dele, a gente acaba envolvendo as pessoas ao nosso redor. Agora, quando um político tem que tomar uma decisão, ele acaba influenciando e tendo a responsabilidade do todo, não apenas dos seus eleitores, mas aqueles que fazem parte do Estado. Essas decisões que você tem que tomar, que foram difíceis dentro da vida pública, você já falou, tem hora que não dorme, tem hora que tem esse estresse, tem hora que faz isso. Como se reinventar? Como sair, como superar, não apenas olhando que eu tenho um caminho de Deus e essa é a minha, mas como ali dentro do teu cargo, como ali dentro da tua vida pública você consegue se superar sobre isso? Bom, primeiro que você tem que ter uma autoestima, né? Você tem que ter objetivo, você tem que ter planejamento. E uma coisa que eu sempre fiz foi ter um planejamento de vida, né? Sempre fui muito sonhador. E dentro desses meus sonhos, eu sempre fui buscando, né? Trabalhando naquele segmento. Então, as dificuldades tem, e para você sair, às vezes, de um momento difícil, primeiro que você tem a força divina, que você acha que é possível superar quando você coloca Deus na frente, né? E depois que você tem, fala, pô, eu já passei por tanta dificuldade na vida, por que eu não vou superar mais isso, né? Eu já sofri tanto na minha vida. Então, qualquer coisa que vem hoje, eu tô meio que vacinado. Ah, tá. Né? Maturidade. Eu fui meio que... Foi forjado, né? Forjado. Então tudo isso, se eu for contar toda a história aqui para vocês, é muita coisa. Né? Então, e cada passo da minha vida eu fui aprendendo. Aquilo foi me fortalecendo. Hoje eu me sinto uma pessoa assim, muito preparada, muito experimentada na vida, né? Então, não é qualquer coisa que me abala. Não é que eu sou o super-homem. Não. Mas é que eu sofri tanto assim, passei por tantas provações, que não é qualquer coisa que me deixa para baixo, não. Ô Cobra, e é possível então afirmar que defender valores, claro, vai dividir pessoas, né? Mas como então defender valores sem dividir pessoas? Porque às vezes aquilo que você defende como valor de família, né? Respeito ao pai, à mãe, aquela pessoa que está do seu lado ali, que está com você, que está no teu time, na tua equipe, talvez não tenha aquele mesmo valor. Como que você consegue organizar tudo isso? Viver essa realidade, né? Sem dividir, sem colocar aquela pessoa também talvez de lado, né? Mesmo que ela não tenha o mesmo pensamento que o seu, os mesmos valores que o seu. Bom, duas coisas. Primeiro, eu só trabalho comigo quem eu vejo que tem mais ou menos os mesmos princípios que eu, né? Eu procuro já trazer para perto de mim essas pessoas. Então, você já elimina aí uma série de questões. Segunda coisa, eu não tenho amizade com pessoas também que não tenham mais ou menos o mesmo perfil que eu. Falava para minhas filhas essa semana ainda. Falei, quem que são os amigos do papai? Quem que o papai traz dentro de casa? Né? Então, as pessoas que estão do meu lado e as pessoas com quem eu convivo e da minha confiança são pessoas que têm o mesmo perfil, porque você vai trilhando também, né? Você vai buscando isso, né? Você vai fazendo isso. Bom, você frequenta a rádio lá, você vê mais ou menos o perfil das pessoas que tem lá. Eu levei para o acampamento a maioria dos meus funcionários, levei vários assessores meus, sabe? Aí no convívio do dia a dia, você se depara com pessoas que às vezes não têm esse mesmo perfil que você. Aí eu vou tentando cortar a volta, entendeu? Vou distanciando. Certo. Eu não quero ser amigo, assim, próximo de um assassino, de um cara de um ladrão, de um bandido, de um traficante. Então eu quero estar perto de mim pessoas que realmente tenham mais ou menos aquilo. E eu nem me sinto bem estando perto dessas outras pessoas, né? Então isso eu acho que é um dos diferencial. Eu vou ali. E quando você está na política, encosta muita gente. Sabe? E encosta. E você não sabe por que a pessoa está encostando. No começo foi muito difícil.
encostava uma pessoa, se aproximava uma pessoa, e você achava que a pessoa, da hora que você via lá na frente, a intenção dela era outra. Hoje não. Hoje eu sou muito claro, não tenho problema nenhum. Não, a minha maneira de trabalhar é essa aqui. Até porque, na minha primeira eleição, se eu perdesse a eleição, eu acho que ia ser um sofrimento muito grande para mim. A segunda eleição também. Da terceira eleição para cá, eu estou muito tranquilo. Eu acho que eu já fiz um trabalho grande, já estou 12 anos como deputado, né, na vida pública. Então eu já dei uma contribuição muito forte. E eu criei um trabalho, assim, uma confiança tão boa no trabalho, que eu não tenho mais dificuldade em dizer assim, se a pessoa falar assim, você não vai ganhar eleição. Se eu não estiver na vida pública, eu vou tocar minha vida. E eu não tive apego por isso. Porque não sei se vocês sabem, tem gente que sai da vida pública e pega depressão. Tem muitos prefeitos que saiu do mandato, foram fazer tratamento. Vereadores saíram do mandato, foi fazer tratamento. Porque eles achavam que aquilo não ia acabar. E o poder, gente, às vezes ele é muito maior que dinheiro. A pessoa se apega no poder de um jeito. Busca o poder, né? Eu não consegui ter isso. E as tentações, né, que Jesus passou. O poder, o prazer, o ter, né? São as mesmas de hoje, né? E as Exatamente. pessoas se apegam a isso. O poder, eu acho que eu não consegui ter essa paixão pelo poder, sabe? Eu até me acho assim um cara muito... Eu não saio falando por aí. Se a pessoa me reconhece como deputado, tudo bem. Eu não saio por aí falando, eu sou deputado. Eu não saio. Sabe? Me apresento a hora que tem que me apresentar. Vou numa grande reunião, por exemplo. Estou lá em Curitiba, no Palácio, com todos os governadores do Brasil. Vou lá, sento no meu cantinho e fico na minha. Não sou um cara de querer me aparecer, sabe? Não, e eu tenho que comprovar isso mesmo. Até para não tem nada combinado aqui, né? Sim. Quando você chegou, o Adilson te perguntou, né? Você gostaria que nós convidássemos você como deputado Cobra? E você falou, não. O que vocês acharem melhor. Cobra repórter. Tá tudo certo, né? E isso mostra que para você também não tem. E é difícil mesmo, Cobra. Eu imagino. Dentro desses 12 anos, essa vida pública, as pessoas que vão se encostando, né? E é difícil você saber se o cara quer teu bem, se ele não quer teu bem, se ele só quer vir se aproveitar ou não. Me chamou a atenção você dizer que uma das coisas difícil para você é desligar alguém. Mandar essa pessoa embora, porque ela, queira ou não, vai perder o salário, vai ter toda essa confusão. É possível dizer que em algum momento que você teve que desligar alguma pessoa, você deitou na cama e... Não, eu errei. Olha, isso não passou ainda. Falar que eu errei, não. Olha, que passou assim, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses, você com aquilo na cabeça, sem conseguir ter coragem de tomar a decisão, né? Sim. Isso já passou muito. Tentando uma outra forma, talvez? Tentando recuperar o ser humano, né? Sim. Tentando deixar o ser humano. E você fala, puxa vida, mas... E dando conselho, e trabalhando. Algumas vezes eu consegui superar isso. Que eu tinha que tirar a pessoa, tinha que desligar a pessoa. E eu consegui recuperar a pessoa. Eu consegui que a pessoa... E, às vezes a pessoa está comigo até hoje, entendeu? Então é isso. E no começo, por que eu sofri muito na política? Porque na política é assim. Por exemplo, você vai votar um projeto de lei. Às vezes o projeto de lei vai beneficiar uma cidade inteira. Vamos supor que você tem que desapropriar um local onde vai passar uma rua. Você vai beneficiar toda uma cidade que vai passar por aquela rua. Mas quem mora naquela rua, aquelas pessoas que vão ser desapropriadas, você vai prejudicar elas no sentido delas ter que sair daquilo ali para outro lugar. E aí essas pessoas vão falar mal de você eternamente. Sabe? Você deixa essa marca, né? Por mais que você ajudou uma cidade inteira, mas teve ali 10 pessoas, essas 10 pessoas nunca vão te esquecer. E vão te xingar a vida inteira. E isso me fez sofrer demais, rapaz. Tomar decisão, o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer. Nossa, quanta decisão difícil eu tive que tomar. Mas sempre, rapaz, nas minhas orações, rezava, pedia a Deus, me aconselhava e tomava decisão. E eu nunca me arrependi das decisões que eu tomei. Nunca. Falar assim, você tomou essa decisão, você está arrependido, você voltava atrás? Não. Boa. Não voltava atrás. Boa. Ô Cobra, você já trouxe para nós algumas informações sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas o que te ajuda a não se perder no caminho? Principalmente nessa relação
com a política, né? Como você já citou. Claro, a fé, né? A gente comentou um pouco sobre isso, mas o que mais te ajuda, né, a você não se perder, a você manter os seus valores, o seu propósito, a sua visão? O que você poderia trazer também para aquelas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast e talvez estão indo para um outro caminho, sabe? Sabem o caminho certo que deve trilhar, mas talvez estão querendo encurtar o caminho, pegar um atalho. Bom, tem algumas coisas que fazem as pessoas fazer isso, né? Às vezes a pessoa está com um grande problema financeiro. Um grande problema financeiro. Eu acho que 99% das pessoas elas têm algum tipo de problema financeiro. Os ricos têm problema financeiro. Eu conheço vários ricos, pessoas ricas que têm muitos bens e que estão com problemas financeiros. Sabe? E o dinheiro é uma tentação. Então, se o cara de repente, puxa, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai me dar um monte de dinheiro. Não é? E não é isso que vai resolver sua vida. Porque às vezes o dinheiro ele te dá uma paz agora, um conforto agora. Mas se você não tiver um objetivo na vida, se você não tiver um caminho a ser seguido, sabe? Não é esse dinheiro que vai resolver sua vida. Sabe? Então, eu acho que o primeiro de tudo é o propósito que você tem. Seu propósito de vida. E nós vivemos num mundo hoje que ele é muito... Hoje é muito difícil alguma coisa ficar escondido. Verdade. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você poderia até esconder. Tinha muitos foragidos. Poxa, o cara cometia crime. Quantos foragidos tem hoje? Hoje a coisa mais difícil é um cara ficar foragido. Tem razão. Nunca pensei nisso. Presta atenção nisso. Então, primeira coisa, se eu fizer alguma coisa errada, alguém vai ver. E quem está na vida pública, ele é vigiado o tempo todo, rapaz. O tempo todo. Sabe? As pessoas querem o furo, inclusive, da vida pública. Querem Né? encontrar alguma coisa de errado. Eu vejo cada coisa que acontece do meu lado. Assim, tem um monte de episódio aí da vida política aí do Paraná, que às vezes eu tava do lado. E eu vejo ali e falei, puxa, mas não é nada disso, cara. Tá vendo? Olha o que estão fazendo, não é nada disso. E as pessoas fizeram isso. Aí você vê uma Globo noticiando, uma Bandeirantes, uma grande mídia. Eu falei Globo, mas qualquer outra mídia, noticiando uma coisa que não era nada daquilo. Então o político, ele vive hoje ali numa gangorra tão grande, rapaz, que um deslize, por mais pequeno que seja, pode acabar com a vida dele. Por que que os políticos, primeira coisa que eles fazem quando se elegem, desliga o telefone ou muda de celular? A grande maioria faz isso. Que é já para não ter contato. O meu celular é o mesmo celular que eu comprei nas lojas Colombo em 1998. Tanto é que eu comprei o pré-pago. O celular de conta era 9972. É verdade. O meu celular é 9971. Que o 9971 era o pré-pago. Era pré-pago, eu lembro disso mesmo. Então, eu lembro disso. 9971 3866. Esse é meu celular, o primeiro que eu comprei até hoje. Eu nunca mudei ele. E eu tenho meu celular lá no meu Facebook, a pessoa vai entrar lá, vai ver meu celular. Na televisão eu dava meu celular, no rádio eu falo meu celular. Eu tento atender todo mundo. Então, primeiro de tudo, Adilson, ser objetivo com você mesmo. Aonde você quer chegar? O que você quer ser? Sabe? É isso. Aí não se perde, né? Aí não se perde. Você tem que ter o seu caminho. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Falar não para mim era o maior problema. Hoje eu já não estou tendo muito essa dificuldade, sabe? Já não estou tendo muito. Eu não falava não, eu tentava ajudar, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas aí também eu não conseguia resolver, a hora que estava lá em cima não dava certo, e aí? Sim. Sabe? Eu estou agora cada vez mais trabalhando isso. Não dá, não dá. E aí você tenta ajudar, faz de tudo, não dá certo, você se torna um errado. Sai como culpado. Exatamente. Muda de figura. Ô, Cobra, muito legal isso. Muito legal. Ó, Fica à vontade. o celular falou aqui. Muito legal isso que você falou. E até para as pessoas que estão fora da política, eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem no cotidiano. Você citou agora há pouco que o poder, ele, na maioria das vezes, inclusive, ele vale mais que o dinheiro. Mas, aqui do lado de cá, a gente fica imaginando que quem começa a ter poder é quem está no cargo público, como um político. O poder, dentro de tudo que você já viu,
Você já viu mudar muitas pessoas Já. com o poder? Já. Eu já vi pessoas que entrou num cargo público como secretário e achava que nunca mais ia sair dali. E aí eu cheguei na pessoa e falei, olha, você está vivendo um mandato. No dia que essa pessoa sair do mandato, você vai sair junto. E a pessoa, não. O trabalho que eu estou fazendo aqui, o próximo prefeito que entrar, ele vai ter que ficar comigo. Ele não vai deixar eu sair. Porque ninguém vai fazer esse serviço que eu estou fazendo. A pessoa achar que é insubstituível. E eu voltei a falar para a pessoa, não, isso aqui não. Se você está vivendo um período, você está secretário. A hora que mudar o prefeito, é um cargo de confiança, você vai ser junto com o prefeito. E da pessoa dá risada na minha cara e falou, então você vai ver. E passou o período, o prefeito saiu, a pessoa foi desligada, e mesmo depois que ela foi desligada, ela falou, não, daqui 30 dias você vai ver, o prefeito vai me chamar, o negócio não vai andar. E depois a pessoa entrou numa depressão. E nem era político. Não. Era apenas um cargo de confiança. Era um cargo de confiança. Porque o poder público, ele é assim. Por mais que seja um cargo de confiança, tem grandes cargos de confiança aí no Brasil inteiro. Claro. Né? Eu, quando cheguei em Curitiba, tinha um secretário da Fazenda. Eu nunca esqueci esse cara. Ele foi secretário da Fazenda em São Paulo. Ele foi secretário da Fazenda no Rio de Janeiro. Poxa. Ele já tinha trabalhado no alto escalão do governo federal e ele veio para ser secretário de Estado da Fazenda aqui no Paraná. E esse cara ele era tão soberbo, rapaz. Ele chegava nas reuniões e ele não cumprimentava ninguém. Porque ele achava, como já tinha sido secretário em todos, que isso aqui para ele era... E aí esse cara ele foi humilhando tanto as pessoas, ele não falava bom dia, não pegava na mão de ninguém. E um dia eu subi na tribuna, mas eu falei tanta asneira para ele, rapaz. Eu falei, você é empregado do povo. Você está aqui é para servir a população. Não acho que você é alguma estrela, não. E 3 meses depois ele foi demitido, voltou lá para a terra dele e sumiu. Quer dizer, por que vai subir na cabeça? Nós somos servidores. E o servidor nada mais é do que ajudar as pessoas. O servir é ser servidor público. O nome diz. E Jesus até ensinou isso, né, Cobra? Porque o poder na Bíblia significa servir mais. Quanto mais você serve, mais poder você tem. Mas é poder para servir. É um poder que te abre a porta para você servir, né? E as pessoas às vezes não compreendem. Às vezes não compreende isso. Tem pessoas que não estão preparadas para exercer algum cargo. Tem pessoa que não está preparada. Ela acha que ela vai chegar ali e aí ela vai ser o... Sabe? E a gente se depara todo dia com pessoas assim. São pessoas que tiveram uma outra criação diferente, um outro padrão de vida, tem uma metodologia de vida diferente, segue às vezes um outro Deus. Então é coisa assim. E as pessoas acabam... E a gente tem que... Não tem jeito. Eu não vou muito longe, não só na vida pública como político, mas dentro das empresas também existe os cargos que foram colocados ou foram até alcançados e as pessoas são ignorantes, elas maltratam a parte de baixo, vamos pensar, né? Mas é uma realidade que, infelizmente, ela se tornou muito ampla no meio público, né? E aí a gente espera isso, que o servidor... Eu acho que você foi perfeito, eu adorei a tua colocação, né? Eu estou aqui para servir, eu sou um servidor para servir. Então eu estou aqui pelo povo e não por mim, né? Acho que isso vai muito de encontro, né, do político. Eu estou pelo povo e não por mim, porque você teve que abrir mão de família, você teve que abrir mão disso e daquilo para o povo. Tá cada vez mais longe isso dentro da política, essa identidade de esquecer que está pelo povo? Eu até acho que tem melhorado. Ufa. Eu até acho que tem melhorado. Eu acho que a gente tem bons administradores hoje, sabe? Eu acho que mudou um pouco a questão política. Até por conta dessa transparência que nós temos hoje, de tudo que acontece hoje, virou quase que um Big Brother a vida, né? Eu acho que isso está aparecendo bastante. Quando você vê, era difícil lá atrás você ver grandes empresários bem conceituados encarar a vida pública, né? Hoje já tem uma porcentagem maior.
de bons empresários que estão na vida pública. Você vê pastores na vida pública, você vê padres na vida pública, sabe? Então, isso é bacana. E eu acho que tem melhorado, precisa melhorar mais ainda. Precisa melhorar bastante ainda, mas tem melhorado muito isso, sabe? Um outro detalhe também que eu penso é que o sonho de realizar é muito gostoso isso, de você ver transformação. E tem gente que é transformador, você vê grandes administradores hoje transformando. Olha, eu tenho aqui, não é porque eu faço parte da base dele não, mas eu conheço o Ratinho, ele é uma pessoa muito perto, eu sou muito amigo do Ratinho, eu posso dizer que eu sou amigo pessoal dele, de já ter vindo na minha casa algumas vezes, eu ter ido na casa dele. Então quem frequenta a minha casa são amigos meus, né? Eu não vou levar uma pessoa que não seja meu amigo. E me chamou para ir na casa dele várias vezes. E nisso eu comecei a admirar o Ratinho. E a gente admira as pessoas não é nem porque você vê de longe, é como você começa a conviver com ela, né? E aí você vê, primeira coisa, quando você leva um problema muito sério pro Ratinho, sabe? Por exemplo, se alguém criticar ele hoje, você pega lá a postagem da crítica e manda para ele. Ele exclui. Ele não quer ver a crítica. Não quer. Não quer, sabe? Aí se você pega um negócio e fala assim, ó, esse cara teve essa ideia, é um projeto bacana, e manda para ele vai ver o projeto. Ele não quer briga, ele não quer confusão. Você não vê o Ratinho arrumando confusão com ninguém, você não vê o Ratinho xingando ninguém. Por exemplo, tem lá na Assembleia Legislativa, tem a situação e tem a oposição. Então quando é a situação, é aqueles que estão do lado do governo, a oposição é contra o governo. Os caras que é de oposição, eu fui vice-líder do Ratinho. Ele não manda a gente maltratar os que é contra ele. Não manda. Ele não manda perseguir. Ele não manda excluir. O que acontecia nos outros mandatos? Ah, aquele cara lá é contra o governador, então vamos colocar um cara lá para atrapalhar a vida dele. O Ratinho não faz isso. Sabe? Então é uma maneira diferente também de pensar. O cara não briga, só quer trabalhar, só quer fazer o bem. Tem um prefeito que xingou ele numa reeleição do prefeito, o prefeito xingou ele. O que qualquer outro governador do Brasil inteiro poderia fazer? Perseguir aquela cidade. Falou, ó, a partir de agora aquele município não vai ter mais os benefícios que os outros vão ter. Ele não foi no município do cara, porque o cara xingou ele, um palavrão bem pesado contra ele. Posso até falar aqui, é o prefeito de Colorado, o ex-prefeito de Colorado, xingou ele. E aí? Mas ele deixou os secretários todos atenderem a cidade. Porque o município não pode pagar pelo prefeito. Exato, tá para servir o povo, né? Então eu aprendi muito com esse Ratinho, rapaz. Foi um cara que me ensinou bastante, Coisa viu? boa. E isso é bacana. Por outro lado, a gente ainda vê pessoas maldosas. Só que essas pessoas cada vez mais estão tendo dificuldade para viver na vida pública. Perfeito. Isso é muito boa. Cobra, Aguinaldo, eu já falei isso várias vezes em rodas. Eu posso estar enganado, me corrija por uma versão. Eu acredito que cada vez mais que um empresário conseguir trazer a ideia dele poder ir para a vida pública e ele aprender também a vida pública, mas ele trazer a gestão, não apenas do poder público, mas ter uma visão empresarial para poder gerir o poder público, eu vejo que tem que ter uma conexão daqui para frente cada vez mais. Você acha que isso faz sentido? Faz. E eu estou vendo isso cada vez mais. Vamos pegar um exemplo aqui, que numa cidade que a gente está cada vez mais perto dela, Rolândia hoje. Rolândia hoje é uma cidade em transformação. Verdade. Sabe? É uma cidade em que o poder público tem andado de mãos dadas com o empresariado. O prefeito que aí está, ele era um empresário e ele entende o lado do empresário, né? E ele ganhou a confiança do empresariado. Tanto é que hoje o prefeito não tem dificuldades. Ele quer fazer um projeto, a cidade abraça ele no projeto. E a transparência dele, porque o prefeito que nós temos, ele não é um prefeito simpático. Ele não é um prefeito politiqueiro, aquele um que sai abraçando todo mundo e pegando a mão de todo mundo. Mas ele é um prefeito administrador. E o que nós queremos hoje dos prefeitos, dos governadores, dos deputados? Aqueles que valorizam o dinheiro público. Sim. Né? Aqueles que cuidam do dinheiro público. Então você colocaria quem para cuidar da sua casa se você fosse viajar? Quando você for votar em alguém, faça essa
essa comparação. Se você saísse de viagem e fosse ficar 1 ano fora, quem que você daria a chave para cuidar da sua casa? Quem seria o candidato a prefeito? Qual dos 3 candidatos ali poderia cuidar da sua casa? Qual deputado que você poderia sair para viajar e deixava ele cuidando da sua casa? Ele vai entrar lá e vai ficar morando na sua casa durante esse período. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Muito boa Quando comparação. você for votar, você tem que pensar nisso. É tão boa a comparação, eu vou elencar uma coisa nossa aqui. Empreendedorismo e espiritualidade. Quem que eu vou mandar cuidar da minha casa? Alguém que realmente tenha gestão, que saiba ter a vida empreendedora para poder enfrentar as dificuldades, mas que alguém também seja temente a Deus. Sim. Né? E acho que isso que a política tem cada vez mais ter, como você acabou de citar. Exatamente. Porque, olha, tem muita gente que durante muito tempo votou por quê? Porque aquele cara vai arrumar um serviço para mim, porque aquele cara vai me dar isso aqui. Verdade. Porque aquele cara, ele vai me dar um jogo de camisa. Eu lembro que na época dos vereadores, lá muitos anos atrás, o cara dava um jogo de camisa para jogar no time. Vou votar nele, que me deu o jogo de camisa. Exatamente. Era uma troca, né? Era uma troca. Era uma troca. Né? Então pensa quem que você vai colocar lá na sua casa, se a hora que você voltar de viagem a geladeira vai estar lá, se o cara não vai ter vendido a geladeira, se o seu sofá vai estar bem arrumado para você sentar e descansar, se a sua cama vai estar certinha, ou se ele vai ter vendido, se ele vai ter bagunçado, se ele vai ter levado um monte de gente dentro da sua casa, se ele vai ter tirado alguma coisa de lá sem a sua autorização. É o prefeito da sua cidade, é o governador da sua cidade e é o presidente que você tem. É assim que a gente tem que votar. Cobra, é um bate-papo extraordinário que a gente está tendo com você hoje. E quando você estava falando, a gente também começa a visualizar o futuro, né? E dentro dessa realidade da visão e futuro, Jesus falou sobre isso. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais será acrescentado em sua vida. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Pensando no amanhã, no futuro, que legado você gostaria de deixar? Bom, eu queria que meus filhos tivessem orgulho de mim, sabe? Assim como eu tenho orgulho do meu pai e aquelas pessoas que passaram, né, por mim. Um dia eu não vou estar mais aqui, um dia eu vou embora. Eu quero viver até os 100 anos, eu tenho 51. Opa! Olha, todo mundo me critica que eu quero chegar até os 107, então... Eu quero chegar aos 100, eu tenho que melhorar muito para me chegar aos 100, né? Porque tem que dormir mais, enfim. Mas eu quero viver até os 100 anos. Bora. Se Deus deixar, eu vou viver até lá. Mas, enfim. O legado para os filhos. Eu quero deixar um legado, cara. É bonito, por exemplo, você ver quem foi presidente Kennedy? Quem foi presidente Vargas? Né? Eu quero deixar isso, uma história, sabe? Acima de tudo, deixar um legado para meus filhos, para minha família. É isso que eu faço, sabe? Uma das coisas que eu mais gostava, que eu queria conhecer quando eu era boia fria, eu queria andar de avião. Eu achava que eu nunca ia andar de avião, que eu via avião só em cima. E queria ir para a praia. Eu tinha vontade de ir para a praia. Eu falei, puxa, eu quero ir para a praia. E depois que Deus me deu a condição, hoje eu evito andar de avião. Eu tenho até medo de andar de avião. Né? Já andei tanto de avião que, dependendo do lugar, eu prefiro ir de carro. Ou de ônibus, né? Agora, ir para a praia, eu comecei a ir para a praia direto quando eu tinha condição. Comecei a ter condição, eu ia para a praia todo ano. Chegava naquele período do ano, eu ia. E eu faço uma coisa hoje. Minha família toda é muito pobre, gente. Não tem ninguém rico na minha família. Tudo muito pobrezinho, sabe? A minha família inteira é pobre. Não tem ninguém rico. Todo final de ano, eu alugo uma casa na praia e a minha mulher fica doida. E eu levo todo mundo. Ju, sério. Coisa Levo bonita. todo. Esse ano eu já fiz isso. Isso aí. Eu levei irmão, sobrinho, cunhada, sogra, todo mundo. Cachorro, papagaio... 20 pessoas, 25, já cansei de ficar. Nessa vez que eu fui na praia, até falaram assim que uma vez eu fui, não tinha lugar para todo mundo dormir, tinha uma criança que dormia em cima da mesa de sinuca. Os outros dormiam na porta aberta. Então, é uma maneira que eu quero de poder ajudar todo mundo, sabe? E eu me sinto bem ajudando.
Uma pequena passagem de quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava numa casa de chão. A casa não tinha ladril, era chão mesmo. Minha mãe pegava lá o cocô da vaca, diluía ali na água, formava aquela lama, passava para baixar a poeira, sabe? Então a gente morava ali. Tinha aquele tatuzinho que formava aquele buraquinho, você assoprava e aparecia o tatuzinho, sabe? Pulga dentro da casa era o que mais tinha. E quantas vezes eu acordei de manhã e na porta da sala tinha um saco de roupa. E aí eu pegava aquele saco de roupa, corria para dentro de casa, jogava em cima da cama e ali ia escolhendo as roupas. Pegava aquela vestido bonito para mostrar, aqui o vestido para você, serve para você. Minha irmã corria lá e experimentava, essa calça serve para mim. O dono do sítio era um japonês e ele tinha 3 filhas. 2 filhas moravam em Londrina e uma filha morava em São Paulo. Essa filha de São Paulo juntava roupa e trazia. Então, pelo menos uma vez por mês aparecia um saco de roupa lá em frente de casa. E aquilo era uma alegria, rapaz. Me lembro de um Natal também, que o Natal para nós era um dia normal. Meu pai e minha mãe cansou de trabalhar dia de Natal. Que não tinha que fazer, ia trabalhar, como se fosse a segunda, como se fosse a terça. O Natal caía na quarta-feira, era uma quarta-feira. Não era Natal, era uma quarta-feira, ia trabalhar. Saía de casa cedo, a gente ia pra roça junto com meu pai, passava o Natal trabalhando, porque não tinha nada. Não tinha, para nós não tinha o que fazer. Sim, sim. Não tinha uma tubaína, não tinha... E eu me lembro no Natal, que a gente estava em casa ali, meu pai preparando pra gente sair, chegou umas 3 famílias de Londrina, trouxeram um trator bonito para mim, uma motoquinha para minhas irmãs, roupa, guloseimas, refrigerante, comida. Rapaz, daí meu pai já não foi mais trabalhar, nós já ficamos ali. E aquilo então ficou marcado isso na minha vida. As pessoas que me ajudaram. E você acredita que eu sei o nome de todos eles? Olha que bonito. Eu tenho 52 anos. Você lembra? A Luciana é uma mulher que mora em Londrina, lá no Novo Bandeirantes, a esposa do Badotti. A Luciana me ajudou muito. Não é? A Salete, talvez você conheça a Salete, ela mora lá no Saltinho, ela é muito católica, me ajudou muito. Uma japonesa chamava Teresa, sabe? A dona Teresa me ajudou muito. E uma mulher que me ajudou, talvez que mais ajudou nós, é a saudosa Cleusa. A Cleusa e o Alzeniro. A mãe da Fernanda, da Juliana e da Alessandra. Essa mulher, ela levava comida para nós, ela fazia um bolo, ela cortava metade do bolo e levava. As roupas das minhas irmãs, ela levava. Não é? Levava roupa para mim, para o meu pai. Então, eu nunca esqueci essas pessoas. E sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas. É ajudar. Você foi tão Fui tão ajudado que eu gosto de ajudar. É isso, Cobra, é aquilo, né? Tem mais alegria quem dá do que quem recebe, né? Sim. Diz a palavra de Deus. E quando você estava falando, me veio um versículo aqui, até do Evangelho de Mateus. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Então aquele que ajuda é sempre abençoado por Deus, né? Sempre abençoado por Deus. Muito abençoado. Aquele que ajuda, que... E você faz isso, né? Eu entrei na rádio em 2008 com o nosso querido saudoso Padre Zé, né? Monsenhor José Ágios, sim, né? Sim. E desde lá a gente tem essa amizade, a gente se conhece, enfim. E eu percebo isso. E algo que me marcou, até aproveitando esse momento, foi uma mulher que agora está fazendo o programa na rádio, que você a conheceu, me parece que num consultório. E você viu que ela tinha jeito para rádio. E você trouxe ela para o rádio de fato, né? E ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa diferente. Então você acredita também nas pessoas, né, Cobra? Eu falei para você agora há pouco, eu falei aqui que eu acredito nas pessoas, né? A Ellen, né? Você deve estar falando da Ellen. Justamente. A Ellen passou por um momento difícil agora, coitada. E a Ellen, a primeira vez que eu vi a Ellen, eu fui num escritório de advocacia e eu achei interessante o sotaque dela, né? Ela tem um sotaque diferente, assim. Eu gostei do sotaque dela. Falei, viu, você não quer ser radialista? Ela falou, foi algo que eu nunca pensei. Falei, sobe lá amanhã pra gente conversar. Aí no outro dia ela foi lá. Aí falei pra ela, ela falou assim,
Eu gostei, eu quero. E a Olha Ellen tá que- lá até hoje. Poxa. Aguinaldo, será que na vida, na realidade profissional não falta isso? Acreditar nas pessoas, dar oportunidade para as pessoas, né? Investir também nas pessoas, porque às vezes a gente quer tudo pronto, né? É. A gente quer que a pessoa, que o nosso colaborador já esteja pronto, né? Já venha preparado, já venha para somar, mas às vezes tem um propósito de Deus ali na vida daquela pessoa, não tem? Ah, tem, e assim, eu acho bacana porque tem também histórias que fazem com que um empresário tá no meio de algum lugar, acha alguém brilhante e acaba trazendo para o próprio negócio. Mas eu também saio em defesa de que, por exemplo, você acabou de falar, ela gostou, ela quis. Né? Tem Boa. que ter também, Adilson, Boa. sabe? Né? Eu acho que tem que investir nas pessoas, assim como o Cobra citou várias vezes aqui, o quanto ele investe ajudando as pessoas. Né? Mas o ato Mas a desse pessoa profissional, ele precisa dar o primeiro passo. Assim como a gente tem que dar o passo para encontrar Deus, o profissional tem que dar o primeiro passo para ele se Sim. aliançar a isso. Ô Cobra, papo muito bom, muito educativo, principalmente pela tua história. Eu vou entrar na minha mensagem final, tá? E é uma mensagem que eu queria que você usasse realmente toda essa tua habilidade de comunicação, porque um dos propósitos desse podcast é fazer com que as pessoas escutem as suas histórias, a sua história, e elas tragam para si próprio uma reflexão. E você mostrou aqui ao longo desse programa quantas vezes você teve que mudar e fazer a rota ser diferente. Sair de um lugar e ir para o outro, abrir mão disso, e inclusive a última, né? Abrir mão de 50 mil reais para 20 mil reais, isso não é para qualquer um. O que você pode falar como uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento, quando ela precisar tomar decisões difíceis e ela não sabe o que fazer? O que ela deve fazer? Primeiro, acreditar em Deus e acreditar no seu potencial. Se você coloca Deus como o principal objetivo da sua vida, o caminho se torna mais fácil. Mas não deixar de acreditar em você também. A fé por si só, ela te dá um caminho mais pavimentado. Mas a ação, ela é muito importante. A fé sem ação, ela não é concluída. Então você tem que ter também a sua iniciativa. Você tem fé em Deus? Beleza, bacana. Você pratica isso? E você toma a iniciativa? Eu tenho muita fé em Deus, mas eu também sou um cara aguerrido. Né? Eu também vou para cima. Eu costumo dizer, você ajuda Deus também, né? Você faz sua parte, né? Então é isso, você tem que acreditar em você. Sabe? Eu no dia que estava lá em Dubai, e cheguei lá e vendo tudo aquilo, né? Lá sentado com os cara mais rico do mundo, sabe? Em reuniões grandes assim, eu tinha um tradutor aqui do meu lado para saber o que eles estavam falando. Eu fui para a Índia, naqueles laboratórios, logo depois da pandemia, e aqueles laboratórios que fizeram as vacinas, e o tradutor estava aqui do meu lado falando, sabe? Eu saía dali, já tinha um carro me esperando, colocava dentro do carro, eu fui nos restaurantes mais chiques do mundo, aqueles hotéis que parecia mais um palácio. Então eu acreditei em mim. Eu vi que eu tinha potencial. Eu tenho uma coisa até hoje, eu não aceito não. Eu não aceito não. Quando fala não pra mim, parece que é pra me instigar ainda mais. Se tem uma coisa que eu não aprendi, foi aceitar o não. Eu ia jogar bola, chegava lá, eu era o último a ser escolhido. Mas você ia. Eu ia. Escolhia, todo mundo lembra aquele negócio? Chega lá, eu escolho o José, o outro escolhe o Pedro, escolhe a Tereza. Eu era o último. Isso que você queria ser jogador de futebol. Eu era o último. Ia... E eu fui no rádio, andei todas as rádios de Londrina, alguns deixou eu entrar dentro da rádio, outros não deixaram eu entrar dentro do rádio. E o último cara que eu fui fazer o teste falou, vai fazer outra coisa que radialista não vai ser. E eu fui persistente. Sabe? Quando eu cheguei lá em Curitiba, que eu me elegi deputado, muita gente falava assim, esse aí é de um mandato só. Radialista é de um mandato só, ele não vai fazer... Eu estou no meu 3º mandato. Então acredite em você. Você pode, você é capaz. Lê grandes livros. Escute grandes pessoas.
A sabedoria está em você saber ouvir e saber, né, aprender. Está aberto para isso. O que eu mais gosto de fazer, eu chego num ambiente desconhecido, eu não chego falante, eu chego ouvindo. Aí eu vou aprendendo com aquilo. E as pessoas mais sábias, às vezes são as pessoas mais simples. Que ensinam tanto pra Que gente, ensinam. né? Meu pai, eu ouvi tanto meu pai. Depois dos 70 anos, meu pai está com 83. Há 13 anos eu escuto tanto meu pai. Eu chego lá, eu abraço e escuto tanto ele. Nos lugares por onde eu vou, eu escuto tanto. Então é isso. E tire de cada coisa que acontece na sua vida, tire o lado bom. Porque tem gente que leva tudo pro lado ruim, né? Tem gente que é amarga, tem gente que é brava, tem gente que é chata. Porque tudo. Ela ganha um carro, ela fala, puxa, mas esse pneu é feio. Então, faça o contrário. Tire só o lado bom das coisas. E leve com você. É isso. E acredite em você. Cobra, se você tivesse que resumir a sua caminhada em um propósito, ou talvez uma palavra, qual seria? Vencedor. Eu me considero um vencedor. Boa. Vencedor. Um batalhador, né? Eu me considero um vencedor por ter chegado até aqui, né? Eu me considero. Mas acima de tudo, porque não adianta só você achar que venceu. Você tem que vencer e ter pavimentado bem. As pessoas que você passou pela vida delas, né, você ter marcado positivamente. Então, eu acho que muitas pessoas puderam colher bons frutos, né, quando eu passei pela vida delas. Meus companheiros de trabalho, que às vezes não estão aqui hoje mais. Sim. Não é? Hoje eu tenho aí grandes amigos que eu fiz. Essa semana eu fui lá no Rodrigo Marini, que é um grande radialista que tem em Londrina. Eu pude ensinar aquele menino a começar no rádio. Ajudei ele. Hoje tem outro aqui também que chama Leandro Souza. Começou comigo lá no rádio. Hoje tem aqui o Peruca, que é um menino bom aqui. Poxa. Começou no rádio. Né? Eu tenho prefeitos, vereadores, enfim, que começaram comigo e que hoje estão fazendo sucesso. Eu acho bonito isso. Você tem ensinado, então, essas pessoas também a vencerem, né? Sim. E a entender o sentido de vencer. Porque vencer não é que tudo vai dar certo, né? Mas você vence os desafios, você vence os nãos, né? Você vence o teu passado, que às vezes é tão presente na vida da pessoa, né? Então vencer não é que vai dar tudo certo, não. Mas é vencer a cada dia. todo Exatamente. Eu não vou deixar Cada dia vencer um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho. Eu não posso deixar de fazer uma frase aqui, né? Da roça até Dubai. Isso não é qualquer um. não dá para não dizer que não venceu, né? Então, eu acredito nisso, mas eu sou muito grato, né, a Deus. E assim, gente, não tem o que vence o trabalho. Meu filho ainda falou uma coisa hoje: trabalho que acontece. Se você trabalha, acontece. Né? E se você trabalha, tem objetivos e tem Deus, tudo facilita. Porque eu acho que sem Deus não vai para lugar nenhum. Não. Você pode ter uma falsa coisa, mas vai chegar uma hora que você vai parar no caminho. Sabe? Não vai chegar no seu destino final. Sabe? Sem trabalho, sem dedicação, você pode até vencer, mas não tem o mesmo gosto, né? Ganhar na Mega Sena não é a mesma coisa de você conquistar suas coisas trabalhando. Não mesmo. Não é verdade? Então é isso. E cada um de nós temos uma história. O Adilson tem uma história maravilhosa. Eu sou fã do Adilson. Cada vez que eu vou na missa, eu vejo esse cara falando lá na missa, sabe? Fazendo a homilia lá. Nossa, eu chego a chorar, cara. Eu sou apaixonado pela história de vida dele. Eu tô pensando em trazer ele como convidado. Vamos ver se eu vou aceitar. Vamos ver. Então isso é muito bacana, rapaz. A gente conhecer a história de vida. E todos nós somos vencedores de alguma forma. Claro. Alguns venceram um pouco mais, outros, né, um pouco menos, mas todos nós temos uma história bonita, né? Isso é bacana. A superação do Adilson talvez tenha sido muito mais forte do que a minha. As dificuldades que ele teve que vencer na vida dele, não é? Ele teve que parar tudo um problema para ter uma mudança assim, um 360 graus assim, de uma vez. Então é isso que a gente tem que fazer. E não há dificuldade que não possa ser vencida. Não há problema que não possa ser resolvido. Eu falo isso quase que todos os dias para as pessoas. Eu falo isso para a minha equipe de vendas. Sabe? Eu tenho uma equipe de vendas que eu tenho que falar com eles todos os dias e eu falo para eles.
As dificuldades estão aí para a gente vencer. Se não tivesse dificuldade, não tinha graça. E se não tivesse dificuldade, você não estaria aqui. Não é? Então nós estamos aqui para isso. E é gostoso cada superação que você tem, né? Maravilhoso. não é? Com certeza. Lá embaixo, subir, vencer é um prazer grande. Eu, quando tinha meus 8 anos de idade, quando minha mãe falava assim, amanhã nós vamos para casa da avó. A gente morava aqui, minha avó morava em Borrasópolis. E aí, rapaz, aquela noite eu não dormia. Dava aquele nó na garganta aqui. E a hora de chegar. Que é aquela ansiedade, né? E aí, rapaz, você ia lá pra rodoviária, eu via aquele monte de ônibus chegando, aquilo, não conseguia nem falar, rapaz. Eu ficava assim, né? Aquele dava um nó na garganta, nem ansiedade. Sim. Não é gostoso você trabalhar o ano inteiro e chegar no final do ano, dê um pouquinho daquele nozinho que tava, na expectativa de chegar o Natal, Coisa boa. e você demais. tá com a sua família, você querer pegar a sua família e levar pra Poxa praia. vida. Não tá, puxa, amanhã eu vou pra praia com a minha família. Coisa maravilhosa. Não posso ir pra praia esse ano, mas eu vou passear Sim. ali no vizinho. Nossa. Não é gostoso isso? Né? É o que dá sentido pra vida, né? É o que dá Cobra? sentido pra vida. Pra vida é isso. É isso, isso. né? Então, é muito bacana. Hoje eu vivo muito mais pra minha família do que pra mim. Eu acho que eu já tenho como é que eu vou falar? Um conhecimento, já cheguei numa parte bacana da minha vida que eu já fiz bastante coisa que eu queria fazer, né? Então eu quero também que a minha família faça. Todos os funcionários que trabalham comigo, aqueles que são registrados comigo, todos eles têm casa. Eu fiz com que todos eles comprassem casa. Porque meu pai não tinha onde morar. E eu falo para eles, vamos comprar uma casinha, tem que ter a nossa casinha. Sabe? E eu fiz todos eles comprar casa. Isso para mim é uma conquista de ver eles comprar casa. Sabe? É o sonho do outro, né? É. Cobra, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite de forma Não, repentina, inclusive. É eu que tenho que agradecer. Não, foi... Eu que agradeço você, agradeço a Adilson. Eu que tenho que agradecer. Enriquecedor a tua Nossa. história. Eu conhecia muito Maravilhoso. pouco, né? Conhecia pouco da tua história e realmente é algo que nós temos que valorizar na vida do ser humano quando tem essa superação, quando tem esse lado que eu vou vencer, esse lado de ajudar. Então te agradeço demais mesmo por ter participado aqui conosco. Imagina, Ô eu que Cobra, agradeço. e fala pro pessoal aí, a Rádio Cobra FM 107.9, né? Rádio Cultura também, 87.5. Agora nós temos lá em Porecatu, é isso, né? Nós temos 4 rádios, 3 rádios assim, né? A Rádio Cobra FM 107.1. Nós temos a Rádio Arapongas FM 88.9. Nós temos agora a Rádio Porecatu 90.5, não é? E a gente ajuda também lá na Rádio Cultura, que é 87.5. Inclusive o Adilson tem um programa lá, né? Então isso é muito bacana. Nós temos aí os meios de comunicação e nós temos muitos projetos aí para frente. Sabe? Nós começamos a trabalhar firme mesmo nos meios de comunicação há 2 anos. Assim, firme que eu digo assim, a tocar mais firme as rádios, né? A dar mais atenção para as rádios. E hoje nós estamos já entre os 3 mais acessados das redes sociais, Poxa. Instagram e Facebook, dos 3 do Parabéns. Paraná. Né? No mês de novembro nós alcançamos 36 milhões de acesso, dezembro nós alcançamos 25 milhões de acesso, janeiro está indo muito bem também. A audiência hoje está em torno, as 4 rádios juntos, 100 mil pessoas hora. E a gente fez uma das maiores coberturas que o rádio teve da região. Esse ano nós cobrimos Exposição de Londrina, no ano passado Expo Londrina, aniversário de Rolândia, festa junina em Ibiporã, aniversário de Cambé, aniversário de Arapongas, Expoara. Estivemos na final da Libertadores da América, lá em Lima, Flamengo e Corinthians, não é? Flamengo e o Palmeiras. Aliás, perdeu. Flamengo e Palmeiras. Ele é corintiano. Ele é palmeirense, né? Flamengo e Palmeiras. Quem mais nós tivemos? Agora nós estamos lá no Verão Maior. Olha. Nós estamos com a equipe lá desde o dia 20 de dezembro. E é uma maneira que eu achei também, eu arrumei um patrocinador que pudesse bancar a casa lá, alugar a casa para nós. E aí o que eu faço? Foram já 2 equipes e voltaram. O funcionário vai lá junto com a família. Ele vai lá, faz o conteúdo para a rádio na parte da manhã e à tarde ele vai passear com a família. Aí ele não paga a casa e ele não paga o básico da casa. Arroz, feijão, né? Não precisa pagar aluguel. Ele vai pagar a viagem dele, que ele tem que ir e voltar com o carro dele.
Né? E se ele quiser fazer um churrasco lá, tomar uma cerveja, daí ele vai pagar. Mas a casa, que é o mais caro, ele não vai pagar. E a oportunidade de mandar todo mundo pra praia. É, E verdade. fica lá 10 dias. Uma casa boa, com piscina, sabe, bem localizada. Então é a maneira que eu tenho de fazer isso. Daí, ontem veio de lá uma leva e hoje está indo outra leva. Aí vai ficar 10 dias lá até o carnaval. Maravilha, Então é Cobra. bacana. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez por ter dito sim Eu para que esse agradeço. podcast, para Deus e para aqueles que estão nos acompanhando. E aproveitando também, você que está acompanhando, nos siga nas redes sociais, Instagram, no nosso canal do YouTube também. Dê o seu like, deixa o seu comentário também, o que você está achando. Deixa lá para a gente ali aí o seu feedback. Vai ajudar muito a gente a melhorar cada dia mais o nosso podcast. E nós te esperamos no próximo episódio.